Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal Mundo Fla React. Neste sabadão aí, trazendo últimas novidades para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui trazer as últimas informações do Mengão aí, que nesse final de semana, nesse domingo aí, às 16 horas da tarde, tem clássico aí contra o Corinthians. Razoável para mão. Então, se o Dorival conseguir trabalhar dentro da normalidade dele dos últimos anos, no contexto de clube, que não é igual ao contexto de seleção, acho possível o Corinthians dar um passo à frente nas mãos do seu novo técnico. Os últimos 3 trabalhos nos clubes que você citou foram muito bons, né? Em clubes foram 3 trabalhos vencedores. Agora, qual o desafio maior? Até estava uma pergunta na nossa tela. Defesa é o principal problema do Corinthians? O Corinthians tem problemas em diferentes setores. A defesa do Corinthians, ela tem uma questão de material humano, é o setor onde o Corinthians tem menos opções, não por um acaso, é onde o Corinthians tem falhado mais na atual temporada. Então é um ponto crítico, a performance defensiva e os nomes a serem escolhidos. O meio-campo do Corinthians, sem o Rodrigo Garro, é um meio-campo que sofre muito, então acho que esse é um ponto que o Dorival, no curto prazo, também vai observar. E o ataque, embora seja um ataque em nomes excelente, né? Memphis, Yuri Alberto, o Thales ajuda, o Romero ajuda, e jogadores que resolvem problemas para o Corinthians, os números ofensivos do Corinthians, eles são ruins. No Campeonato Paulista, onde o Corinthians foi o melhor time da competição, e no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está sempre entre os times que menos finaliza. E ainda assim consegue marcar o número razoável de gols, porque é um time eficiente no aproveitamento, vencer jogos e ganhar, como foi o Paulistão. Mas é um time que produz menos chances do que os nomes sugerem. Então existem problemas a serem atacados nos 3 setores. Mas claro que pela temporada como um todo, a performance defensiva é o ponto mais fraco do Corinthians essa temporada. Suspeito eu, Edu, que com o Dorival Júnior, pelo histórico recente, o Félix Torres perderá a posição depois da lambança inaceitável que a gente viu ontem em Itaquera. O senhor aprendeu a ler cérebros? Ler mentes? Não, mas é eu te conheço. Isso que eu ia perguntar. Te conheço já faz algum tempo. Viu pelo olhar. Estávamos ontem na transmissão, foi muito legal, a exclusiva da ESPN. Mas o Félix Torres quase deixa escapar a vitória, né? Porque a expulsão dele, ele foi responsável mesmo. Quer dizer, e não é a primeira vez. Esse é o ponto. Se errar, cometer um erro grosseiro em campo, comprometer o resultado da sua equipe, isso pode acontecer com qualquer um que está lá dentro. Comigo não vai acontecer porque eu não boto chuteiro no jogo, mas para quem está lá dentro, pode acontecer sempre. Mas quando você repete a irresponsabilidade, quando ela vira um pequeno padrão de comportamento, opa, aí temos algo a observar. Até acho que o Félix é um zagueiro que tem qualidade, que tem um excesso de confiança muitas vezes, o que ajuda em dado momento e atrapalha em outros. Mas se a gente pegar na final do Paulistão, ele cometeu um pênalti que poderia custar o campeonato, foi expulso depois, que poderia custar o campeonato, não custou, felizmente, para todos os envolvidos, e ontem foi expulso de maneira muito infantil, desnecessária, muito cedo, e poderia ter custado a vitória, que poderia custar a classificação na Sul-Americana. Então, menos mal que a vitória veio. Sim. 1-0 e o Corinthians vive na Sul-Americana, tem chance de classificação. E assim, eu não sou desses que falam, esse cara não pode mais jogar. Não é assim, as coisas não são assim. Mas o momento pede preservação. Acho que é hora do Félix Torres sair do time. O melhor zagueiro do elenco do Corinthians é o André Ramalho, que não começou bem o ano, mas eu acho que é uma chance para o Ramalho tentar se recuperar e se reafirmar na equipe com o Gustavo. Lá no estádio eu olhei e falei, acho que vai entrar, mas ele manteve o Ranielli o tempo todo. O Ranielli falou para o Orlando Ribeiro, falou, confia, deixa comigo. E o Ranielli foi bem. E a favor dele pesou o fato de que o Racing só foi atacar de fato na reta final do jogo, né? Então, durante um bom tempo, o Ranielli era um zagueiro que não tinha quem marcar. Então, ele se comportava como volante também. Ele ajudou bastante. A volta do Hugo foi importante, o goleiro fazia falta. Fora isso, o Romero foi muito aplaudido pela Fiel.
Fez o gol da vitória, né? Fez o gol da vitória e a gente viu a articulação do Corinthians nos momentos mais criativos, de novo com uma participação grande do André Carrilho, que continua sendo o principal jogador do Corinthians na temporada, mas é muito urgente, claro que as coisas têm que ser respeitadas no seu prazo, mas é muito urgente para o Corinthians recuperar o melhor nível de futebol que o Rodrigo Garro volte. O Corinthians com o Garro é um, o Corinthians sem o Garro é outro, ainda que ontem na reta final o Coronado tenha voltado e ele é uma... Santos e Red Bull Bragantino. E a gente fala agora do Flamengo, que recebe o Corinthians neste domingão. No Flamengo, sinal de alerta ligado. Luz amarela acesa depois dos últimos 2 empates sem gols marcados. 0-0 contra o Vasco e também um 0-0 contra a LDU pela Libertadores. Esse final de semana tem um clássico muito difícil contra o Corinthians, o clássico dos milhões, e o Felipe Luiz já prepara a equipe para o final de semana. Alexandro, que estava com um edema na coxa desde o clássico contra o Vasco, vem dia a dia se preparando para essa partida, fez a atividade hoje pela metade com o grupo e é esperado no banco de reservas. Uma novidade para esse jogo também é mais minutagem para o Pedro, ele que atuou 37 minutos contra a LDU, vem nesse cronograma desde a volta da lesão do joelho e agora contra o Corinthians é esperado que o camisa 9 atue por 45 minutos. Como titular, ainda não, vindo do banco de reservas, mas ganhando mais tempo de jogo o Pedro para essa partida contra o Corinthians. Quem falou com a imprensa foi o Danilo, um dos líderes desse grupo, chegou nessa temporada, mas já tem um papel muito importante de liderança aqui no Flamengo e falou sobre essa pressão para estar no topo da tabela do Brasileiro. Jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? Muito bem, Memphis Depay de um lado, Arrascaeta de outro, popular Arrasca. É isso, sinal amarelo do lado rubro-negro, mas você já falou aqui mais cedo que o Flamengo é favorito nesse jogo. O Flamengo é favorito, aliás, depende de qual Flamengo estamos falando. O Flamengo da Conmebol Libertadores ou o Flamengo do Brasileiro? Claro, existe um Flamengo só e o Flamengo do Brasileiro, que é o campeonato em questão, é o recorte mais justo. O Flamengo não jogou bem contra a LDU fora de casa. Aí bota nessa conta a altitude de Quito também. Exato. Então, assim, eu acredito que jogando no Maracanã, ingressos esgotados, o time vindo de 2 empates em 0-0, como o Rodrigo Jufo nos contou, eu acho que existem ali elementos para o Flamengo dar uma resposta no jogo de domingo contra a equipe do Corinthians. Imagino um Corinthians se defendendo mais, talvez tentando seguir um modelo que o Corinthians aplicou naquele primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras no Allianz Parque, quando defendeu muito bem e foi muito eficiente no contra-ataque para vencer o jogo, porque o normal, pela dinâmica da partida, é o Flamengo tentar comandar as ações. É um time mais forte que o Corinthians, com um trabalho em andamento. O Corinthians ainda estará pela última vez com seu interino, que entregou 2 jogos, 2 vitórias do Orlando Ribeiro, mas o Flamengo tem vantagem para o duelo. Será que tem uma motivação pelo acerto com o Dorival, por ter vencido na Sul-Americana? Esse combo aí pode dar um gásinho para o Corinthians? Acho que esse elemento motivação, se ele surgisse, seria mais provável com o Dorival lá. Talvez o Dorival fique numa tribuna, numa cabine do Maracanã. Não, de repente até passa no vestiário. Talvez isso pode ter, mas existem mais elementos reais para acreditar numa vitória do Flamengo do que numa vitória do Corinthians. O jogo mais difícil do campeonato é você ir ao Maracanã e enfrentar o Flamengo, ou você ir ao Allianz e enfrentar o Palmeiras. É a missão do Corinthians neste final de semana. E a passadinha do Dorival, como a gente sabe, pode ser uma mensagem de vídeo que ele mandou, de repente, né? Sei lá. Vamos lá! A gente sabe. O técnico sabe motivar, né? Sim. Quem sabe ele manda ali alguma coisa. O fato é que o Flamengo tem uma motivação importante, que é essa briga na liderança, porque o Palmeiras... Da América, você não tem nenhum time nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, que tenha o elenco, né, que o Flamengo tem, né? É isso aí. E ele está dizendo aqui, sou corintiano, mas sei tudo sobre o Flamengo. É isso aí, é bom sempre ficar bem informado e é sempre um encontro especial, né, entre Flamengo e Corinthians, o jogo do povo.
Um abraço para a galera lá de São Mateus, no Espírito Santo. Todo mundo acompanhando aqui a live do JG. Galera, vamos falar do time. Olha aí, ó. Atenção! O Flamengo vai fazer amanhã o seu último treino antes da partida contra o Corinthians. Vocês já repararam que aquela situação de vazar escalação, ela acabou, né? Não está mais vazando. Porém, eu botei o pode ali exatamente por isso. O Pedro, ele vem avançando nas minutagens, ele vem participando cada vez mais dos jogos, ele está tendo uma evolução física muito boa, ele está tendo a carga controlada e, por isso, ele está conseguindo evitar lesões nessa volta, tudo muito bem planejado. Então, domingo, existe a possibilidade do Pedro ser titular pela primeira vez desde o retorno dele. É possível. É possível. Ainda não dá para o Pedro jogar uma partida inteira, mas é possível que ele comece domingo o jogo contra o Corinthians. É uma possibilidade, né? Tá tudo sendo bem feito, bem calculado, para o Pedro não ter problema, para ele voltar devagarzinho, minutagem controlada, carga definida, para que tudo dê certo. Mas o Pedro, ele pode ser titular do Flamengo no próximo domingo. Isso aí nós vamos ficar sabendo no domingo. E vamos ficar sabendo primeiro na Flamengo TV, porque a escalação do Flamengo você vê primeiro na Flamengo TV. Você vai ver em tudo quanto é site, emissoras de rádio, emissoras de jornal, emissora de rádio, jornal, site, televisão. Você vai ver em tudo quanto é lugar. Mas você vai ver primeiro na Flamengo TV. Então, na Flamengo TV, se acostume com isso. Você vê primeiro a escalação do Flamengo. Você fica sabendo primeiro. Então, se a escalação domingo sai por volta de 3 da tarde, na Flamengo TV você pode botar lá que umas 2h45 já vai estar no ar com a gente a escalação na Flamengo TV, tá bom? E aí vamos ficar sabendo realmente se o Pedro poderá ser titular do Flamengo. Uma coisa é certa, ele estará à disposição do Felipe Luiz e participará do jogo. Tem jogadores retornando, hein? Tem jogadores retornando. Plata participou hoje da atividade. De La Cruz, que não foi lá para o alto, em Quito. Léo Pereira, que foi preservado. Esses caras estão à disposição do Felipe Luiz. O Alexandro voltou a treinar também. Ele se machucou no jogo contra o Juventude, né? Ele não participou dos jogos contra o Vasco e contra a LDU. Mas é pouco provável que o Alexandro esteja na lista de jogadores do Flamengo amanhã. Amanhã teremos o último treinamento, a última avaliação e a lista será divulgada. Mas é provável que o Alexandro não esteja. Mas, Plata, grande chance de estar. De La Cruz deve voltar, inclusive, ao time titular. Léo Pereira, Alan estará também à disposição. Toda essa galera estará voltando. E durante a semana aí nós vimos imagens do Vinha voltando a treinar. Muito legal, né? Ele que era o único que estava entregue lá ao departamento médico, está voltando a treinar. Daqui a pouquinho será mais uma peça importante do Felipe Luiz para que ele possa utilizar nesse elenco do Flamengo, realmente que é fantástico. E nós teremos um Maraca lotado! Galera, Maracanã terá mais de 60 mil pessoas neste domingo. Até agora há pouco, 58 mil ingressos tinham sido vendidos. Jogo gigante, né? Envolvendo duas equipes enormes.
o Flamengo com a maior torcida do Brasil, o Corinthians com a segunda maior torcida do Brasil, um encontro que realmente é sempre muito especial, o jogo que para o país inteiro, né? E que você vai acompanhar com a gente na Flamengo TV. Baixa o som da TV, se liga na Flamengo TV. E você aí fora do Brasil, tem rubro-negro espalhado no mundo inteiro, né? A gente recebe mensagem das Filipinas, da Nova Zelândia, de Israel, do Japão, da China, da Coreia, do Paraguai, do México, dos Estados Unidos, do Canadá, da Groenlândia, da Mongólia. A gente recebe mensagem do mundo todo durante as nossas transmissões. E você que está fora do Brasil, no domingo, poderá acompanhar Flamengo e Corinthians com imagens por aqui, ó. Flamengo TV.live. Vai lá, adquira o jogo, adquira o seu pacote com os jogos do Mengão como mandante no Campeonato Brasileiro. Eu estarei dando o recado, narrando o jogo. Faz barulho, nação, na Flamengo TV, a mais querida. Então, domingo, teremos o Maracanã lotado. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A galera. Olha aqui. Vamos escrever na Flá TV. Flamengo TV. Mudou o nome. Flamengo TV. Paga nada. É só escrever lá no YouTube e tá tudo certo. Flamengo TV e YouTube, a mais querida. Ou será no Maracanã? Que mundial é esse, João Guilherme? Mundial Sub-20. O Flamengo, de novo, esse ano, ganhou a Libertadores Sub-20 e vai de novo para a final do Mundial, que será contra o campeão da Champions League e para jovens. E estão na final Barcelona e Trabzonspor. Aí você me diz o seguinte, porra, mas de novo vai ser aqui no Maracanã a final? Como é que é isso? Pois é, um acordo feito entre a Conmebol e a UEFA, apoiado pela FIFA, determina que o vencedor da Libertadores escolha o estádio onde será o jogo. Isso é um acordo entre as partes. Você acha esquisito? Tudo bem, mas é um acordo. E o Flamengo escolheu o Maracanã. Claro. Então o jogo será no Maracanã, dia 23 de agosto. O Flamengo, que no ano passado, com o técnico Felipe Luiz, você lembra? Logo depois ele assumiu o profissional e foi campeão de tudo que disputou até agora, impressionante. Né? Mas com o Felipe Luiz foi campeão do Mundial Sub-20, gol do Felipe Teresa, né? Fazendo o gol do título contra o Olympiacos da Grécia. Porra, pode ser Flamengo e Barcelona no Maracanã, que espetáculo, hein? Esse aí é jogo para o Maracanã encher. Legal. Eu não tenho a menor dúvida que mesmo se o ingresso não tiver no preço que a galera quer, o Maracanã estará cheio. Né? Tomara que dê Barcelona, cara. Porque o Trabzonspor é uma equipe da Turquia e tal, bacana. Mas, pô, Flamengo e Barcelona, outra coisa, né? Outro shape. Vamos torcer, então, para que aconteça isso. Deixa eu acompanhar aqui os comentários da galera. Hugo Souza vai tremer e entregar a rapadura. Olha, ele é um grande goleiro, que realmente foi mal no Flamengo, não estava com a cabeça boa, não deu certo, mas ele é um grande goleiro. E quando enfrentou o Flamengo, ele pegou pra caramba. Hein? Aliás, o Hugo Souza, ele mostra a qualidade dele, porque ele é um cara que assumiu o gol do Corinthians pós-Cássio, cara. Que tá mal no Cruzeiro, Cássio. Hein? É uma lenda o Hugo Souza, cara, lá pro corintiano. Exatamente por isso, porque ele pegou... O Cássio, para muitos, é o maior jogador da história do Corinthians. O maior goleiro da história do Corinthians, na minha opinião, é quase que uma unanimidade na Fiel, que é o Cássio. E aí o cara vem e pega o lugar do Cássio que saiu, e ele estava em baixa, foi lá jogar em Portugal no Chaves, ninguém queria muito. Porra, e o cara vem e assume essa posição e faz a Fiel não ter saudade do Cássio. Então o Hugo Souza é um goleiro que tem muita qualidade, muito potencial, e é um jogo que ele vai estar motivado, com certeza, né? Porque toda vez que ele enfrenta o Flamengo, ele fica louco e tal, ele fala do Flamengo toda hora.
Ele é um grande goleiro. E quando enfrentou o Flamengo, ele foi muito bem. Vamos ver. Muito bem. Diego Vedrani. Trazendo aqui, galera, mais notícias para vocês aí sobre o Mengão, né? Que nesse final de semana enfrentará aí Corinthians na arena aí, no estádio do Maracanã, às 16 horas da tarde, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo tem aval de Felipe Luiz e pode vender atacante para o futebol europeu no meio do ano. Reportagem aqui do MSN trazendo informações aí para vocês do Verdão. O atleta está fora dos planos do técnico Felipe Luiz e pode ser negociado com o futebol europeu. O Flamengo vê 2 empates seguidos após se complicar na Copa Conmebol Libertadores e voltará ao campo aí para encarar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Todavia, enquanto os jogadores e a comissão técnica se concentram na temporada, a diretoria pensa na janela. Isso porque, para o meio desse ano, o mais querido vive a expectativa de lucrar com vendas de alguns jogadores e melhorar seu fluxo de caixa. A ideia é que, principalmente após o Mundial, nomes sejam negociados. Entre os mais cotados está o lateral direito Hélio, que está na pauta de clubes de futebol europeu, como por exemplo o Manchester City. Todavia, além dele, outro atacante pode ser negociado. Flamengo pode vender o atacante aí, de acordo com a apuração do portal Flazoeiro. O centroavante Carlinhos, que está emprestado ao Vitória, pode ser negociado com o futebol europeu na próxima janela. Os representantes do atleta estão na Europa, onde buscando proposta aí pelo seu cliente. Vale ressaltar que antes de ir para o Vitória, Carlinhos despertou interesse aí de times do futebol turco. Justamente por isso há um entendimento que o centroavante tem mercado no velho continente. Números pelo Vitória. No auge de seus 28 anos de idade, Carlinhos disputou 15 partidas. Desde que chegou a Vitória lá, o centroavante anotou apenas 3 gols e ficou de fora dos últimos jogos aí do time baiano, né? Carlinhos é um jogador do Flamengo, né, que está emprestado aí ao futebol baiano, literalmente aí para o Vitória. O atleta já tem 28 anos e, segundo o Felipe Luiz, não pretende contar aí com um atleta aí ao decorrer dessa janela, né? Então o Flamengo já pensa em vender aí esse jogador de 28 anos, né? Seria um fluxo de caixa, né? O Flamengo também planeja vender aí o Hélio para o futebol europeu. Pensa em uma venda acima de 35 milhões de reais. Seria uma grande venda aí para o caixa do Mengão. O Flamengo poderia aí procurar alguns reforços, já que Boto já avisou, né, que o Flamengo pretende fazer aí 3 reforços aí nessa janela aí do Super Mundial. O Flamengo está se preparando aí para o Super Mundial de Clube.